Bom, eu sou o professor Eduardo. Hoje a nossa aula será sobre os átomos e a interação entre eles. Bom, no começo veremos dois compostos muito comuns no nosso dia a dia, sendo o primeiro a molécula de água, um composto formado por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Entender este composto, apesar de ser um composto simples, é fundamental para compreendermos por que ele é um composto tão bom para fazer uma dissolução ou uma solução de outros compostos. E também temos o nosso NaCl, o nosso cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, sendo o Na apresentando uma carga positiva, sendo ela um cátion, e o Cl uma carga negativa, ou seja, um ânion. Bom, então veremos sobre a estabilidade dos átomos. Por que os átomos tendem a alcançar a sua estabilidade? Bom, os átomos, eles querem estabilidade. A forma mais comum disso acontecer é quando alcança 8 elétrons na sua camada de valência, seguindo a regra do octeto. Esse explica porque eles tendem a formar ligações, sejam elas doar, receber ou compartilhar elétrons, tudo buscando a sua estabilidade, assim como os gases nobres. Bom, os gases nobres apresentam em sua última camada 8 elétrons, ou seja, eles já estão estáveis. Eles não tendem a formar ligações por já estarem estáveis, tirando o hélio que veremos a seguir, que é o único dos gases nobres que não apresenta 8 elétrons na sua última camada. Todos têm a sua camada externa completa, por isso são estáveis e dificilmente reagem. Bom, os gases nobres e sua estabilidade. Aqui veremos como cada gás nobre tem sua última camada completa, tirando o hélio, como eu disse. Esses exemplos servem como referência. Todos os outros elementos tendem a interagir para tentar parecer com eles. Essa é a motivação das ligações químicas, alcançar uma situação energeticamente mais confortável. Então veremos aqui, vemos que todos tendem a essa configuração eletrônica. Então, reorganizando essa configuração, vemos que todos tendem a ter 8 elétrons em sua última camada, como eu disse, com exceção do hélio. Bom, aqui vemos o exemplo como já vimos, do NaCl, o sódio. Então, o sódio ele vai perder um elétron da sua última camada. O cloro tem 7. O sódio ele vai preferir doar o seu 1 elétron para o cloro do que o receber. Ou seja, o sódio alcançar sua estabilidade, ele tem que receber 7 elétrons. Já o cloro ele precisa receber apenas um elétron. Então, o que é mais fácil? O cloro receber um elétron ou o sódio receber 7? Bom, naturalmente, é claro, o cloro é mais fácil ele receber um elétron. Assim, o Na, o sódio, vai doar um elétron para o cloro, assim alcançando 8 elétrons. E ao doar esse elétron, o sódio também permanece estável. Então, temos aqui, o Na fica com a carga positiva, porque ele doou um elétron e assim alcançou a sua estabilidade. O cloro recebeu esse um elétron, ou seja, ele ficou com a carga negativa, também alcançando sua estabilidade. Como eu disse, a carga positiva será um cátion e aquele de carga negativa será um ânion. Não? Então, como eu vou saber se o átomo ele deve ceder ou receber um elétron? Bom,
a gente observa os seus elétrons em sua última camada. Se olharmos a família, fica bem fácil. Aqueles elementos da família 1A, 2A e 3A tendem a doar esses elétrons. Aqui temos o sódio, o magnésio e o alumínio. Já aqueles de família 5A, 6A, 7A, como o fósforo, enxofre e o cloro, eles vão receber esses elétrons. Então vamos dizer aqui, o sódio, que apresenta um elétron, vai perder esse elétron, ou seja, vai doar esse elétron. Lembrando que aquele que doa fica com a carga positiva e aquele que recebe com a carga negativa. Já o fósforo, vocês vejam que ele fica com ele ganha 3 elétrons. Por quê? Porque ele tem 5 elétrons na sua última camada. Então, para alcançar 8 elétrons, ele precisa receber 3 elétrons. E assim sucessivamente. Então, o que isso significa? Bom, significa que aqueles que apresentam menos de 4 elétrons vão doar os seus elétrons. E aqueles que apresentam mais de 4 vão receber para alcançar a sua estabilidade. Lembrando, né, e ressaltando que todos os compostos sempre tendem a alcançar a sua estabilidade. Então, como o total de elétrons fica diferente do total de prótons, assim são originados os íons, ou seja, compostos que possuem carga negativa e carga positiva. Então, novamente aqui voltamos para o NaCl. Aqui estamos apenas destacando que aqueles que estão doando um elétron, 2 ou 3 elétrons, ficam com carga positiva. E aqueles que recebem 3, 2 ou 1 ficam com carga negativa. Então, o que ocorre com esses íons? Então, quando o íon apresenta uma carga positiva e outra carga negativa, eles tendem a se ligarem, ou seja, se atraírem. Cargas diferentes se atraem. Agora, se eles tivessem cargas iguais, eles se iriam repelir. Então, vamos usar o exemplo aqui do sal de cozinha. Bom, o sódio vai doar o seu elétron, assim ficando com a carga positiva. Já o cloro vai receber esse elétron, ficando com carga negativa. Compostos de cargas negativas tendem a se atrair. Ocorrendo a atração, é formado um novo composto, assim formando o cloreto de sódio. Aqui vemos pelo esquema de Lewis. Então veja que o elétron está saindo do Na, deixando ele com carga positiva, e o cloro recebendo, ficando com carga negativa. Ocorre a atração e é formado o composto. Aqui, mais uma forma de representar para ficar melhor. Veja que ao sair o último elétron, ou o elétron da última camada, essa camada do sódio desapareceu e ligou com o cloro. Então aqui um exercício. Os átomos de certo elemento químico metálico têm, cada um, 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com o halogênio, esses átomos têm alterado seu número D. Bom, aqui temos a opção A, prótons, transformando-se em cátions. Letra B, elétrons, transformando-se em ânions. Letra C, nêutrons, mantendo-se eletricamente neutros. D, prótons, transformando-se em ânions. Ou letra E, elétrons, transformando-se em cátions. Bom, ele tem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Ao interagir com o halogênio, esses átomos têm alterado seu número D. Então, sua configuração eletrônica é um S2, 2S1.
a sua última camada, sendo 2s1. Então, ele vai ceder o elétron, ou seja, ele vai doar o elétron, assim transformando-se em um cátion. Ou seja, resposta correta, letra E, elétrons, transformando-se em cátions. Bom, agora veremos a ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática, ou seja, a atração de íons de cargas opostas. Né? Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma diferença de eletronegatividade, isso é uma ligação entre um metal e outro ametal. Então, a ligação iônica é caracterizada por um metal e um ametal. Né? Um composto iônico apresenta as propriedades a seguir. Eles são sólidos a temperaturas ambientes. Aqui vemos o exemplo, o sal de cozinha. Eles também possuem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Aqui temos o exemplo de um cubo de gelo e de uma chaleira fervendo água. E também são bons condutores de corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Bom, vamos ver aqui. Temos um becker, né, em que foi depositado água, ligado a uma bateria. Bom, se apenas a água ligada a uma bateria, será que gera corrente elétrica? Bom, vamos ver a lâmpada. A resposta é não. Apenas a água não há corrente elétrica. Por quê? Porque apenas a água ela não apresentam os íons, né? Não apresentam cargas. Vamos usar apenas o NaCl agora, o nosso sal de cozinha. Será que apenas com o sal de cozinha ligar a lâmpada? Bom, vemos que também não. Então, vemos que a água sozinha e o sal de cozinha sozinho não apresentam cargas, né? Não há um fluxo de íons. Bom, agora, e se juntarmos os dois? E se colocarmos a água mais o sal de cozinha? Bom, ao colocarmos o sal de cozinha na água, assim teremos um composto que apresentará carga positiva e carga negativa. Vejam que a lâmpada está ligada, ou seja, há um fluxo de elétrons, né? Assim, a transformação da energia elétrica em energia, da energia química em energia elétrica, formando, né, uma carga. Então, para finalizar, né, aqui temos outra pergunta. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isso é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas lembrando que ligação iônica é entre um metal e um ametal. Então, qual é a resposta? A. Dissolvidos em água formam soluções ácidas. B. Dissolvendo-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. Letra C. Fundidos na fase líquida, conduzem corrente elétrica. D. Possuem baixos pontos de fusão e de ebulição. E E. São moles, quebradiços e cristalinos. Bom, relembrando que vimos que eles são sólidos em condições ambientes, possuem seu alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição e são bons condutores de corrente elétrica quando estão em soluções. Então, a letra correta, letra C. Fundidos na fase líquida conduzem uma corrente elétrica. Bom, a nossa aula se encerra por aqui e na próxima aula continuaremos e veremos sobre as ligações covalentes. Tchau, tchau a todos e um bom estudo.